Eu aceitei dar esse depoimento não para reviver a dor, mas para tentar ajudar alguém. Se a minha história puder alertar uma única pessoa, já vai ter valido a pena. Eu tinha recém-completado 13 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu já tinha virado mocinha com 11. Comecei a criar corpo, sabe? Mas sempre fui tímida. Ficar quieta no canto era o meu jeito de estar no mundo. Eu era só uma menina. Morava com meus pais e meu irmão mais novo. E nessa época, o irmão do meu pai, o meu tio, foi morar lá em casa. Ele tinha sido despejado, algo assim, e ficou com a gente por uns tempos. No começo, ele era o tio legal. Aquele que fazia piada, trazia doce, presentinho, fazia a gente rir. Quando eu era menor, ele me colocava no colo, brincava com a gente. Parecia inofensivo. Tinha a noite do cachorro-quente, da pizza, do cinema em casa. Era quase divertido tê-lo ali. Eu nunca percebi nada errado. Nunca anotei nada estranho. Até aquela noite. Era por volta das 9h30. Meus pais tinham saído para levar minha avó até a cidade vizinha. E perto de chegar lá, o carro quebrou. Minha mãe ligou para nossa vizinha avisando que talvez dormissem por lá. A vizinha veio avisar. E eu tranquei tudo, fechei as janelas, fiquei em casa com meu irmãozinho. Ele era só um bebê. Eu coloquei ele no berço, como fazia sempre. Quando estava indo para o meu quarto, meu tio chegou. E naquele momento, eu senti alívio, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Engraçado isso, né? O medo estava do lado de dentro da casa. Quando ele soube que meus pais não voltariam naquela noite, o olhar dele mudou. Fui até a cozinha pegar um copo d'água, dei boa noite para ele e fui pro meu quarto. Ele ficou na sala, colocou uma fita VHS, dessas que a gente sabe que não é filme comum. Dava para ouvir do meu quarto, os gemidos, os sons. Eu me enrolei no lençol até cobrir a cabeça. Queria desaparecer. Passou um tempo, não sei quanto, meia hora talvez. A porta do meu quarto começou a abrir, devagar. Eu vi pela frestinha de luz. Meus olhos estavam arregalados. O coração quase saía pela boca. Ele entrou, pisando devagar. Eu comecei a rezar. Pedi em silêncio para ele ir embora. Mas ele veio até a minha cama. Me tocou e eu, assustada, perguntei o que ele estava fazendo. Ele disse que no final eu ia gostar. Que era só deixar acontecer. O zíper da calça já estava aberto. Eu tentei gritar, mas ele tampou minha boca. Disse para eu ficar quieta. Me ameaçou. Disse que se eu contasse, mataria a minha família. Disse que agora eu era dele. Eu lembro de partes, fragmentos. Sinto o cheiro até hoje. O peso, o nojo. Eu não consigo contar quantas vezes ele voltou naquele quarto naquela noite. 3, 4. Quando amanheceu, ele se levantou e falou como se nada tivesse acontecido. Disse que era um segredo nosso, que se eu contasse para alguém, ele acabaria com a minha família. Eu fiquei ali, imóvel, com o lençol sujo. O corpo doía. A alma sangrava. Eu só queria sumir. E por muito tempo, eu me calei. Nos dias seguintes, eu não queria sair do quarto. Eu me sentia suja, envergonhada, quebrada por dentro. Mas ninguém via, ninguém sabia. O pior é que ele estava mais presente do que nunca na casa. Fazia questão de ser o tio legal. Meus pais achavam que ele estava tentando ajudar. Começou a se oferecer para me levar para a escola. E eles deixavam. Eu dizia que não precisava, que podia ir sozinha, de ônibus, a pé, do jeito que fosse. Mas quando eu saía da escola, ele estava lá, me esperando. E às vezes desviava o caminho.
Fazia o que queria. E depois fingia que nada tinha acontecido. Eu ia para a aula com o estômago embrulhado, voltava com o coração em pedaços. Me escondia dentro de mim. Passei a ter crises de choro sem explicação, dores de cabeça constantes, fiquei mais calada do que já era. E mesmo assim ninguém notava. Eu sofria em silêncio. Até o dia em que eu desmaiei no banheiro da escola. Chamaram minha mãe, me levaram para o hospital. Eu só lembro dos médicos cochuchando entre si, um exame, depois outro, até que veio a notícia. Eu estava grávida. Minha mãe ficou em choque. E eu? Eu queria morrer. A médica me levou para uma sala separada. Me perguntou com muita delicadeza se eu sabia quem era o pai. E eu desabei. Foram as primeiras palavras depois de meses. Disse o nome dele, baixo, com medo até do som. Foi o meu tio. Ela me olhou com um misto de horror e compaixão. Dali em diante, tudo virou um furacão. Meus pais não acreditaram de primeira. Minha mãe gritava que era mentira, que ele jamais faria aquilo. Meu pai ficou pálido, tremia. Demorou dias até que entendessem que eu estava dizendo a verdade. A ficha só caiu mesmo quando o exame de DNA confirmou. Ele foi preso. Mas eu fiquei com as cicatrizes. Escolhi não levar a gestação adiante. Foi uma decisão só minha. Dolorosa, mas minha. Hoje, tantos anos depois, ainda tenho pesadelos. Ainda luto com o trauma. Mas eu sobrevivi. E hoje eu tô aqui, de costas, com a voz alterada, não por vergonha, mas para proteger a minha história. Porque o que aconteceu comigo acontece com muitas meninas. E muitas não conseguem falar. Então, se você tá ouvindo isso e passa por algo parecido, eu imploro. Fale com alguém. Conte para uma professora, para uma amiga, para qualquer adulto que possa te ajudar. O silêncio é o que eles querem. E quebrar esse silêncio pode salvar vidas.